Livro de Deuteronômio, capítulo 32 e o verso de número 10. Nós iremos ler do 10 ao verso 12. E nós iremos abordar aqui, trabalhar em cima desses versos, tá bom? O texto nos diz assim: achou numa terra deserta e no ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as mesas do campo, chupar o mel da rocha e azeite da dura perdeneira. Amém. Glória a Deus. Esse é o texto que o Eterno nos deu e que nós iremos falar nessa noite. Queridos, a minha atenção é chamada para o livro de Deuteronômio, pois foi um momento nos livros, o Pentateuco, que agrega o Pentateuco. O livro de Deuteronômio, ele registra um grande período de Israel na peregrinação no deserto. E toda feita, quando nós lemos a história de Israel, a nossa mente, ela logo focaliza no período da escravidão do Egito e também no período da peregrinação no deserto. É normal, é como se falasse de Davi e a nossa mente lembrasse logo do gigante. Falar de Israel é falar de Israel no período do Egito e lembrar também no período do deserto. Pois este foi o cenário, esse foi o contexto em que esta nação, que entra como uma família através de José no Egito, depois se torna um povo e depois uma poderosa nação. Esse é o contexto na história de Israel. Mas é interessante que os versículos que nós lemos, Deus ele vai verbalizar algo em relação a Israel no deserto. Deus vai falar algo sobre a maneira, a perspectiva de Deus para com este povo no período da peregrinação no deserto. Mas antes que a gente aborde, antes que a gente fale sobre isto, do nosso entendimento, principalmente nós da linha pentecostal, atribuir, até um jargão nosso, né? Quando estamos passando por provações, por dificuldades, nós usamos o termo, estou passando por um deserto. Quando estamos passando por alguma luta, nós também atribuímos, usamos esse jargão, estou passando por um vento, estou dentro de uma fornalha, estou dentro de uma cova. Porque de fato o deserto fala de tribulação, deserto fala de lugar seco, deserto fala de lugar de solidão, deserto fala de lugar também de tratamento. Porque se não vejamos, o termo hebraico para a palavra deserto vem de medbar. Medbar, que significa falar. Automaticamente o deserto é o lugar onde Deus fala. Então o deserto tem as suas características peculiares. À noite ele é frio, muito frio. Durante o dia ele é muito quente. Deserto não tem padaria, deserto não tem pessoas, deserto não tem mercado. O deserto, ele é o símbolo da solidão. No livro de Jeremias, quando Deus compara o homem que confia no outro homem ou no homem próprio, ele diz que ele será como a tamargueira, que será plantado no lugar deserto. Porque a tamargueira também ela é o símbolo da solidão.
E nós, dentro desse contexto, nós vamos aprender que Deus, Ele tratou com Israel neste lugar de solidão. Deus tratou com Israel neste lugar de grandes dificuldades. Só que é interessante que no texto que nós lemos, Deus ele vai falar. Achou numa terra deserta. Que Deus encontra o seu povo em uma terra deserta. No meio de um ermo solitário, povoado de uivos. Só que o texto vai emendar aqui que Deus, no deserto, ele vai fazer quatro coisas com Israel. Melhor dizendo, 4 coisas. Deserto, eu repito, lugar de solidão, lugar de dificuldade, lugar onde o calor, onde há frio à noite. Mas Deus, ele faz com Israel, porque o próprio Deus, ele tomou a paternidade quando ele encontra com Moisés, dizendo, olha, Israel é o meu primogênito, Israel é meu povo. E Deus, ele vai revelar o seu cuidado para com este povo. Deus vai revelar o seu amor para com este povo. E o amor de Deus revelado eu encontro nesses 4 versos que nós lemos aqui no início. Deus ele vai falar, achou no ermo, numa terra deserta, povoado de uivos. Porém, um texto diz que rodeou e cuidou deles. Primeira coisa que Deus faz com Israel no deserto é cuidar. E isso a Bíblia nos revela. Num deserto que eu te disse aqui, as peculiaridades do deserto, de calor, de dificuldade, de animais peçonhentos, lugar de solidão, a história me diz que Deus, ele cuidava do seu povo. Cuidava como, pastor? Na escassez do alimento, porque deserto não se encontra o que comer. Deus, ele provia o que comer para o seu povo. Na escassez do povo, do que beber, Deus provia a água para que o povo bebesse. Então Deus revela o seu cuidado. Deus revela o seu amor e o seu cuidado de uma maneira extraordinária. Afinal, no Velho Testamento, o deserto foi o lugar onde Deus mais revelou. Além do Egito, o deserto foi o lugar onde Deus mais se revelou com sinais para com o seu povo. Toda feita você vai ver os profetas profetizando e lembrando o povo, as nações futuras, dizendo: o Deus que vos tirou da terra do Egito e que esteve com vocês no deserto, que cuidou de vocês, que alimentou vocês, que sustentou vocês. Deus cuida, irmãos. Quando Deus chama, quando Deus te convoca, Deus cuida de você. Deus, ele cuida da sua casa, Deus cuida da sua família. E eu gostaria de puxar um gancho para este momento que estamos vivendo. Porque do outro lado, algumas pessoas estão me escutando, meu querido amigo Mano Rafan, e elas estão vivendo os desertos existenciais. Os desertos momentâneos. Pessoas estão vivendo neste momento ansiedades, dificuldades até pela sobrevivência. Pessoas estão passando por dificuldades até com o que comer. Mas a Bíblia me revela isto. E eu preciso acreditar nisto, de que Deus, ele cuida dos seus. Eu quero ser boca de Deus para aquele que me escuta e que tem boca para dar glória aí. Deus, ele tem cuidado da sua vida e Deus, ele vai prover tudo para a sua história. Jesus lá na frente, ele enfatiza dizendo para os discípulos: não vos preocupeis com o que há de vestir, nem com o que há de comer. Porque os pássaros nos céus não semeiam nem regam, mas a cada dia tem o que comer. Os lírios dos vales com toda a sua beleza, Salomão com toda a sua riqueza e esplendor, não se vestiu como os lírios dos vales. Isto revela o cuidado de Deus para com seu povo.
Isto revela o amor. Deserto é lugar de sofrimento, pastor. É sim, mas Deus, Ele não colocou você no deserto e saiu com o ônibus fora e te deixou só. Deus, Ele cuida. O olhar de Deus está direcionado para a sua história e para a sua vida. O que eu quero te dizer nesta noite é que você tem que tirar a ansiedade do teu coração, que você tem que tirar o medo do teu coração, você tem que tirar a preocupação do seu coração e entender que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus, Ele está, aleluia, olhando para você neste momento e as suas mãos estão estendidas sobre a sua vida. Aleluia. Deus encontra o povo no deserto e o texto diz que rodeou ele e cuidou. Lembra quando o povo estava com calor? Mano, a Bíblia diz que Deus colocou uma nuvem que vedou o sol. Entenda isso aqui, querido. Nuvem no deserto é algo extraordinário. Não vou dizer que é impossível, porque a natureza, volta a outra, ela revela algumas coisas para nós que nós ficamos surpreendidos. Mas é quase que impossível ter nuvem no deserto. Mas Deus colocava lá. Entenda que aquilo que no teu deserto está parecendo impossível, Deus vai trazer as possibilidades. Deus vai fazer acontecer aquilo que não existe. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe para a sua história. Eu lembro quando o povo estava agora com frio. Aí o texto que Deus fazia uma coluna de fogo e rodeava o povo. E o texto me revela aqui. E rodeou eles. E cuidou dele. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que a igreja serve. O texto continua dizendo: guardou como a menina dos seus olhos. Primeira coisa que Deus faz, Ele rodeia. Segunda coisa que Deus faz, Deus cuida. Terceira coisa que Deus faz no deserto, Ele nos guarda como a menina dos seus olhos. Entenda aqui, se existe um membro no nosso corpo que ele tem uma sensibilidade, ele é muito sensível. O órgão do nosso corpo, este órgão é o olho. Caiu um cisco, a gente leva logo a mão no olho. Né? A gente pode ser alvejado com qualquer coisa, em qualquer parte do corpo, a gente tenta se desviar, mas quando vem em direção ao olho, a gente coloca a mão, a gente tenta de todas as formas, a gente vira o rosto. A gente faz de tudo para que nada alcance os nossos olhos. Porque ele é muito sensível. Né? E a gente vai tentar protegê-lo. Revelando isto, trazendo isto para Deus. A maneira que Deus nos vê no deserto e a maneira que Ele age ao nosso favor é mais ou menos assim. Você é a menina dos olhos de Deus. E o que é que Deus faz no texto aqui? Diz que Deus guardou como a menina dos olhos. Deus, Ele está guardando a sua casa. Deus está guardando a sua vida. O Salmo 125 diz que assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o nosso Deus em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Deus, Ele protege. Algumas pessoas estão amedrontadas e eu quero aqui dizer, cuide-se, prevenção, previna-se. Mas saiba de uma coisa, que se Deus não guardar a casa, em vão guarda a sentinela. A gente vai fazer tudo que as medidas que nos ensinam. Para que a gente venha tomar, a gente tem que tomar as medidas corretas. Porém, a gente tem que entender que existe um Deus que está acima do álcool em gel, que existe um Deus que está acima da máscara, existe um Deus que está acima da pandemia, existe um Deus que está acima de todas as coisas. E esse Deus, ele cuida de você como a menina dos olhos dele. Esse Deus guarda você. A Bíblia, ela vai nos falar de vários momentos, episódios em que Deus cuidou, em que Deus guardou, em que Deus protegia o seu povo. Um exemplo do cuidado de Deus para com o seu povo, um exemplo do cuidado, do carinho de Deus para com o seu povo, era o momento em que o povo estava no deserto. E a Bíblia nos diz que eles estavam esfameados, a escassez,
A crise mostrou para eles, trouxeram medo, a um ponto deles desejarem retornar para o Egito. E o texto vai dizer que Deus, entenda aqui, Deus cria o maná. Você pode ir no melhor restaurante do mundo hoje. Você pode ir para a culinária francesa, culinária italiana, e você vai pedir lá, você vai ver lá no cardápio todos os tipos e especiarias de alimentação. Mas se um dia você quiser ser irônico, você perguntar para um mestre desse, por favor, hoje eu quero comer maná. Eles não vão conseguir. Porque o mestre Cuca, quem inventou este cardápio foi Deus. Deus no deserto, ele cria, irmãos. Deus no deserto, ele constrói situações, constrói coisas, Deus cria coisas. Entenda que Deus está criando situações para que muitas pessoas, Mano Rafã, vão sair deste cenário abençoado. Muitas pessoas sairão deste lugar cantando, contando testemunhos dos sinais de Deus. Muitas pessoas irão salmodiar, louvar a Deus, porque irão experimentar grandes experiências extraordinárias. Porque deserto, como eu disse, do original, vem da palavra falar. Deserto fala, Deus fala com você. Deus te levou para este cenário para você ouvir a voz dele. É aí que você vai começar a ter sensibilidade de ouvir Deus falar com você. Mas você me diz, pastor, o silêncio é um ermo solitário. É como se o silêncio fosse mais gritante do que qualquer som. O silêncio tem te atormentado. Você está em busca de respostas, você está em busca de apresentações de alguma coisa, de modo concreto. Você quer ver as coisas acontecerem. Só que Deus não está, nesse exato momento, querendo que as coisas se concretizem agora. Deus está primeiro te lapidando, te ensinando a ouvir a voz dele. Porque deserto é o lugar onde Deus fala. Porque deserto é o lugar onde Deus nos ensina a ouvir a sua voz. Isso aqui é épico, quer ver? O apóstolo Paulo ele disse que a tribulação nos traz paciência, perseverança, experiência, esperança. Se não for assim, algum texto eu troquei aqui, mas é mais ou menos assim. Ou seja, a tribulação, o deserto, ele vai nos graduando. Você percebe que Paulo vai chamando, uma coisa vai desencadeando outra, né? Experiência, paciência, esperança. Uma coisa vai chamando outra. De uma coisa eu tenho certeza, Mano Rafã, é que depois deste processo que a igreja está passando, depois que esse processo que os irmãos estão passando, que os ouvintes estão passando, eles sairão melhores, sairão mais experientes, sairão com mais virtudes, sairão com... Pode ter certeza, querido, pode ter certeza que quando você entende isso aqui, compreende o deserto de Deus, e você aceita ser administrado por Deus, você aceita, aleluia, ser direcionado por Deus, quando você compreende isso, você sai melhor. Você sai mais forjado. Afinal de contas, quer ver uma coisa? Pega você como ser humano, não estou indo nem para a base bíblica. Eu estou pegando aqui na parte humana mesmo. Pega você anos atrás e você vai ver que o seu grau de imaturidade na vida era grande. No seu início da caminhada, a parte da adolescência, pré-adolescência, adolescência, a parte do experimentar, o teu crescimento como ser humano, você era muito verde. E de repente a vida, as ironias da vida, os desertos existenciais, as frustrações com pessoas, as decepções com pessoas, elas, de certa forma, elas te melhoraram, elas te ensinaram, elas forjaram em você um crescimento. E talvez você está, nesse exato momento, meditando, você está dizendo para si mesmo, hoje eu sou um melhor ser humano do que ontem. Hoje eu sou um melhor ser humano do que o ano passado. Hoje eu não caio mais nas ciladas que antes caía. Hoje eu não caio mais nos laços que eu caía antes. Hoje eu estou melhor. Por quê? Porque o cenário que Deus permite para que a gente passe, as lutas que a gente passa,
as dificuldades, os desertos existenciais que a gente passa e vai passar até a consumação do século, até Jesus voltar, isso vai nos lapidar, vai nos melhorar, não apenas como servos, mas como ser humano. Você vai ser um melhor marido, você vai ser uma melhor esposa, você vai ser um melhor filho, você vai ser um melhor aluno, você vai ser um melhor pastor, você vai ser um melhor pregador, porque afinal de contas nós somos um eterno aprendiz. E se tem um lugar onde Deus, Ele nos leciona, Ele nos ensina, em lugares, meu querido cantor Mano Rafã, em lugares de dificuldades. Quer um exemplo? Eu vou para o texto que a Bíblia nos diz, a história dos discípulos no barco. Jesus diz, entra no barco, passamos para outra margem. Está com Jesus ali os 12. Entre os 12 tinha pescadores, sim ou não tinha? Pedro, Tiago, João. Os caras eram experts, os caras eram pescadores por excelência. Os caras entendiam da pesca, entendiam do mar, entendiam da ginga do mar. E Jesus, quando entra no barco, o texto diz que Jesus dorme, Jesus descansa. E os discípulos, em contrapartida, está todo mundo acordado, de repente vem o quê? A dificuldade, vai vir o vento, vai vir o vendaval. E entenda que no meu pensamento, na minha conjectura, a primeira coisa que quando vem o dia mau, quando vem os vendavais, quando vem o deserto, a nossa humanidade, o nosso ser humano, o nosso cérebro, ele vai ativar um mecanismo de defesa que é o medo. A primeira coisa que vai aparecer é o medo. Porque os textos vão nos dizer que os discípulos tiveram medo de morte, pavor de morte. É do humano, é do ser humano. E os discípulos tiveram medo, começaram a ter medo, mas antes que eles tivessem esse sentimento, eu quero lembrar aqui que eles eram pescadores, tinham pescadores ali. Então se tem pescador, eles vão tentar o quê? Contornar o problema. Então vai tirar água, outro vai tentar baixar a vela, levantar a vela. Eles vão tentar fazer aquilo que tem nas suas capacidades, nas suas ações para fazer. Só que nada acontecia. Nada acontecia. E toda vez que eu leio esse texto, eu vejo Jesus tratando. Né? Eu vejo Jesus tratando com os meninos. Eles eram muito verdes. Jesus tinha acabado de chamar eles. Jesus tinha acabado de comissionar eles para um chamado grandioso. Só que era muito verde. Tinha uns que eram duvidosos. Tinha uns que eram inconstantes na fé. Jesus precisava treinar e revelar para eles o seu poder. E qual é o lugar que Deus vai revelar? Se não nas adversidades, se não nos desertos existenciais, se não nas lutas. Aí a gente vai ver no texto eles preocupados e eles observam, porque 12 vão estar trabalhando e um dormindo no barco. 12 trabalham e um dormem. Quem é que dorme? Jesus. Esse dormir de Jesus aqui fala muito comigo. Por que Jesus dorme? Porque assim, querido, é impossível dormir em um vendaval dentro de um barco onde o vento está soprando e está tendo gritaria. Só que Jesus dorme porque Jesus vai revelar para nós e para eles, para os discípulos, que é necessário ter domínio próprio, ter paz, ter tranquilidade em meio à crise. Não adianta você se descabelar, não adianta você estar batendo em porta de um de outro, não adianta você estar culpando A e B, não adianta você estar atirando pedra em governos, não adianta fazer nada. Descansa no Senhor. Jesus ensina para os meninos a descansar. Esse é o primeiro recado de Jesus. Dorme. Jesus dorme, descansa. Enquanto eles percebem isso, eles dizem, calma aí, o mestre dorme. Vamos despertar. Aqui eu pregava muito sobre isso aqui. Eu dizia, desperta Jesus. Levanta Jesus. Não é que está errado. A aplicação o Espírito Santo dá a cada um. Desperta Jesus. Acorda Jesus. Só que eu vou perceber que Jesus não acordou muito bem. Jesus não acorda não. Jesus acordou um pouco irado. Qual é a prova, pastor? A prova é que Jesus primeiro vai repreender o vento e o mar. Ele dá 2, 3 repreensões. Vento, aquieta, mar, para. E depois ele vai repreender quem? Os discípulos. Se ele tivesse gostado de ser despertado, ele não teria repreendido. E qual foi a repreensão? Porque sois tão tímidos, homens de pouca fé. E eu pensei comigo, cara, por que Jesus repreendeu os discípulos? Os meninos deram um trampo terrível para tentar contornar o vento, e Jesus repreende eles. Aí Jesus falou comigo, sabe por quê? Enquanto eu dormia, eu não queria ver Pedro pegando vela, baixando vela, levantando vela do barco. Eu não queria ver João tirando água. Eu queria ver Pedro estendendo as mãos. João de um lado, Pedro de outro. Tiago num canto. E dizendo, mar, vento, aquieta. Porque Jesus disse lá atrás,
passamos para o outro lado. A palavra passamos aqui está incumbido uma promessa. O outro lado era a promessa. Então eles teriam que acreditar naquilo que Jesus falou. E outra coisa, Jesus estava com eles. Isso revela muito sobre nós, os discípulos contemporâneos, que nos momentos do caos, no momento da luta, a gente desperta Jesus. Jesus, tu não está vendo não? O mestre está vendo não? Mas Jesus está fazendo o que com você? Está te ensinando, filho, filha. Jesus está te escolarizando. Deserto, luta, vento, provação, é escola. E saiba de uma coisa, não é para a morte, é para a graduação. Toda vez que você vê alguém que passou, que caminhou, passou pelas lutas e dificuldades, você vai ver, você, irmão, isso é, mano, você é experiente, me ajuda aqui, mano. Ô, mano, a gente quando olha para uma pessoa, tem gente que tá na cara, nítido assim, né? Tem gente, tem crente, tem cristão, tem servos, que só de olhar para o rosto, a gente vê maturidade. Só na conversa, não falar com a pessoa, a gente vê maturidade. A gente vê que, poxa, essa pessoa foi tratada. Tem gente que a gente vê, é nítido. Não é apenas porque prega bem, não. A maneira, o comportamento. A gente vê uma pessoa madura na fé. Só que você vai perguntar a essa pessoa, vai ler o currículo dela. Ela vai dizer assim, foi noite sem dormir orando pelo filho, deserto. Ela vai dizer, foi noites intercedendo pelo marido que estava na prostituição, pedindo a libertação, desertos. Foi noites orando para Deus abrir uma porta porque não tinham o que comer em casa para dar o que comer para os filhos, desertos. Só que de tanto ser lapidado pelas provações, essa pessoa amadureceu, cresceu. Sabe? E por que o pastor Eliseu está trazendo essa mensagem, essa reflexão para nós? Sabe por quê, querido? Porque tem gente que está me ouvindo que precisa amadurecer. Eu não consigo enxergar da maneira que alguns enxergam, que Deus só fica derramando bênção. Calma aí, poxa. Tem coisa que precisa ser mudada nas nossas vidas. Quer ver um ponto? Eu vou trazer aqui. A igreja do Brasil. A igreja do Brasil precisava ser sacudida por Deus. Isso é fato. A gente estava vivendo o besterol gospel. O besterol estava instaurado dentro das nossas igrejas. É os mantos, é os reprai, e a igreja só estava anexada a isso. Né? Só que era um movimento que eu não via ninguém crescendo, evoluindo. De repente evoluía no movimento próprio, mas não evoluía como ser humano. Não evoluía como um homem de Deus, como mulher de Deus, como marido. Não evoluía. A igreja no Brasil estava disputa. Quem recebe o maior cachê, quem prega mais, quem canta mais, quem tem mais fogo, quem tem mais seguidores nas redes sociais. Era essa a briga, a guerra. Sem contar as desuniões, as dissensões, as guerras dentro dos nossos cenários, dentro dos nossos campos missionários. Aí o que acontece? Aí a gente ficava usando, estou sendo perseguido. Que perseguição a igreja do Brasil passava? Nenhuma. A perseguição que a gente passava aqui era o irmão pisando no nosso calo, falando, comentando, levantando falso testemunho. Isso é fichinha, rapaz. Isso é fichinha para os cristãos que estão lá no Oriente Médio, que são decapitados, são mortos. Isso é fichinha. Sabe o que Deus fez? Deus restaurou um caos, permitiu um caos. Deus permitiu um caos global. E a igreja brasileira hoje, ela está assim meio sem saber o que fazer. Porque Deus sacudiu a igreja. E eu acho bonito, e eu até quero deixar aqui meu comentário de aplausos para os pastores que estão nas praças orando, que estão clamando em cima. Mas você percebe que a gente pregava, os pastores pregavam, ame, mas a gente é o verdadeiro hipócrita contemporâneo, os fariseus contemporâneos. Sabe por quê? Quantas vezes a gente pregou nos nossos altares que tem que amar, que tem que perdoar? Entenda aqui, eu ainda estou no contexto do deserto. Quantas vezes? Só que a gente não vivia. Quando passava não dava paz. Quando tinha convite para ir na igreja não ia. A gente fazia aquela picuinha, sabe? Aquela picuinha. E a gente vivia assim, dessa maneira. Aí Deus vai lá e balançou, sacudiu. Aí agora a gente une para orar. Ou seja, não seria mais fácil a gente ter se unido antes? Pelo que estava na abundância? Você está entendendo aqui a ironia da minha palavra? Por que eu estou falando isso? Porque a pregação do evangelho, a exposição do evangelho, através dos oradores, dos pregadores, não conseguiram
fazer em você um crescimento, um caos fez. Um vírus invisível fez. Uma pandemia fez com a igreja no Brasil. Hoje eu vejo mais união. Hoje eu estou vendo, a galera tá de boa agora, não tá, mano? A galera tá melhorando, né? De certa forma, pelo menos é o que está mostrando. Tá melhorando. Então, tudo isso é um crescimento. E o que é que ocasionou isso? A dificuldade, a luta. Crente, quando está na luta, ele fica mais humilde, ele baixa mais a crista. Crente, quando tá a igreja, quando está passando por dificuldade, a gente fica mais, né? Maleável, mais flexível. Então, eu estou entendendo, do meu ponto de vista, eu estou entendendo tudo isso aqui como um cenário, antes que Cristo volte para buscar a igreja, de preparação, mano. Mano, Deus está preparando a igreja. Mano, o deserto era necessário para Israel, sim ou não? Sim. Eles vieram cheios de rapina do Egito. Velho homem, todo dia você tem que entender que você tem que sepultar eu tenho que sepultar um Eliseu, todo dia, mano. Tem um Eliseu aqui, prostituto, tem um Eliseu aqui, drogado, que quer. Todo dia eu sepulto ele. Um Eliseu adúltero, fornicador. Todo dia eu tenho que sepultar esse cara aqui. Então, às vezes eu não tenho um domínio sobre ele. Aí o que é que Deus faz? Deus permite circunstâncias para que eu vá de encontro à cruz. Porque só o Evangelho tem poder de transformar e regenerar o ser humano. Só o Evangelho. Então, Deus ele vai criar situações para que você se depare, você e a cruz. Israel foi o deserto. A igreja no Brasil, ela precisava de se encontrar, ela precisava de estar diante de um cenário como este, um cenário até apocalíptico, para ela rever seus conceitos de igreja e descer, e se unir. E glória a Deus, Maranata, ora vem Jesus. Deus te abençoe. Rapidamente, Ele nos rodeia no deserto, Ele cuida de nós, Ele guarda como a menina dos olhos. Para finalizar, Ele nos guia. Deus, Ele não vai deixar você sem direção nestes últimos dias. Tem direção de Deus para a tua vida? Se tem, dá glória a Deus aí. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Meu amigo Mano Rafan, satisfação. Forte abraço a todos. Deus abençoe. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que é dos filhos, sempre velo muito bem. E de ti não esqueço também. Cante comigo. Não abandones meu amparo. Eu sou Deus que te guarda.